Olá, pessoal, boa tarde a todos. Vamos iniciar aqui nossa aula 13 de cálculo 2, né? Na aula passada, a gente estudou aqui a série de Taylor, que é quando você pega uma função, e se essa função ela é igual a uma série de potências, não é? Potências de x menos a, então essa série ela é igual à série de Taylor, que tem aquela fórmula, né? F de A mais F' de A x menos A elevado a 1 sobre 1 fatorial, mais F duas linhas, né, no ponto A, x menos A ao quadrado sobre 2 fatorial e assim por diante. E a gente viu que se o A for zero, então essa série de Taylor é chamada também de série de Maclaurin. Muito bem. Então, por que que o A, né, às vezes é zero quando é a série de Maclaurin ou não é zero quando é a série de Taylor simplesmente? Porque é o seguinte, né? Por exemplo, nessa questão aqui, ó, calcular o cosseno de 0,2, então você usa a série de Maclaurin, porque o A é zero e o zero é próximo do 0,2. Então a gente escolhe o A como sendo um número próximo do número que você quer calcular aqui, do x, né? Então quanto mais próximo o A estiver do x, então mais próximo, mais exato será o seu resultado, mais aproximado será o valor que você vai obter, né? Da resposta exata. Então, por exemplo, se eu quisesse o cosseno de 10,1, provavelmente a série de Maclaurin vai resolver meu problema? Vai, mas vai demorar mais, você vai precisar de mais termos para você ter uma aproximação melhor. Então, se você quiser o cosseno de 10,1, você usa o valor de A ali próximo de 10,1 e de preferência um valor que você saiba o valor do cosseno previamente, né? Aí você joga na série de Taylor, tá bom? Muito bem, que aí você vai ter uma série de potências, né, a série de Taylor, em que os termos, quando você somar os termos da série, mais rápido você chega ali no resultado exato, né? Então, por isso que o A nem sempre é zero, né? Claro, então o A você tem que escolher de forma que seja mais próximo do valor de x. Nesse caso aqui, o x é 0,2, né? Nesse exemplo. Muito bem, no capítulo 13, que é o capítulo de hoje, tá? É, nós vamos nós vamos estudar, aqui nós vamos dar uma pausa, né, no estudo de séries e vamos estudar, pessoal, as equações diferenciais, é um outro assunto, né, é um outro assunto aí da matemática, do cálculo, porém, vamos voltar a falar de séries depois, por quê? O assunto de séries, né, principalmente a série de potências, a gente vai poder unir os dois assuntos. O assunto que a gente vai começar agora, que são as equações diferenciais, com o assunto de série de potências, tá? Bom, as equações diferenciais, elas são definidas como equações em que a incógnita é uma função y de x, né? Ou uma função y de t, ou até mesmo uma função x de t, né? Então, essas funções aqui serão só as nossas incógnitas das equações chamadas equações diferenciais. Então, por exemplo, essa equação y' de x, esse aqui não é vezes, tá? É só para dizer que a função y depende da variável x, mais y de x igual a x menos 1. Poderia ser t no lugar do x, né? Então, vocês estão vendo aqui uma equação em que o objetivo, pessoal, é encontrar a função y de x, tá? É encontrar a função y de x. Então, isso caracteriza o que nós chamamos de equação diferencial, tá bom? Equação diferencial ordinária. Vamos lá. O termo ordinária significa que, né? O termo ordinária significa que a sua função incógnita y depende apenas de uma variável, né? Então, ou vai depender só de x, que é o caso aqui, tá certo? Ou depende de t, né? Em geral. Muito bem. Então, existem outras disciplinas em que você tem equações diferenciais, só que não são ordinárias, são equações diferenciais parciais. Porque a sua função y vai depender de mais de uma variável aqui dentro. Mas não é o nosso caso. O nosso caso são só as equações diferenciais ordinárias. Então, a função incógnita y depende de apenas uma variável. A função incógnita y é chamada de variável dependente, né? E a variável x, ou t no caso, é a chamada variável independente. Se a equação diferencial ordinária vier acompanhada de uma condição como essa aqui, y de a igual a b, então essa condição, né, esse dado será chamado de condição inicial da equação diferencial ordinária, tá certo? E além disso, a equação diferencial
junto com essa condição inicial, se ela for dada, né? Então, a equação diferencial, ela passa a ser chamada de problema de valor inicial. Então, só a equação diferencial sozinha, como esse exemplo, ó, y' de x mais y de x igual a x mais 1, é simplesmente uma equação diferencial ordinária. Mas, né, vai ter exercício que ele vai dar uma informação como essa aqui. Então, a mesma equação diferencial, y' mais y igual a x menos 1, com essa informação a mais, né? Então, a gente chama essa equação diferencial de problema de valor inicial, PVI, tá bom? PVI. Por quê? Porque nesse caso, a equação diferencial ordinária, né, que é essa da esquerda, vem acompanhada dessa condição inicial aqui, dessa informação a mais, né? Y de 3 igual a 14, né? A gente chama de valor inicial. Muito bem. Nesse primeiro capítulo, né, nessa primeira aula de equações diferenciais, nós vamos estudar 3 métodos de resolver equações diferenciais. Né? Por quê? Porque as equações diferenciais têm vários formatos, né? Tem várias categorias, digamos assim. Então, para cada categoria, você tem um método mais apropriado. E tem equações diferenciais que podem ser resolvidas por vários métodos distintos. Tem equações diferenciais que não podem ser resolvidas por alguns métodos, só pode ser resolvida por outros métodos, né? Vamos começar a estudar 3 métodos. Até o final do curso, praticamente, a gente vai estudar apenas os métodos de resolver essas equações e, claro, as aplicações. Tem aplicações aqui na química, na física, né? Principalmente na física. Então, vamos lá. Primeiro método, integração direta. Esse método é apropriado quando a equação diferencial é dessa forma. Y' de x, não é vezes, né? Y', poderia ser só Y' aqui do lado esquerdo, igual a uma expressão de x. Então, nesse caso, você pode usar uma integração direta. Então, basta integrar ambos os lados em relação a x. Integral de Y' de x dx, agora integral de f de x dx. Eu integrei aqui em relação a dx, e integrei aqui dx também. A integral da derivada corta, fica só y de x, some com dx também. Então, vai ficar y de x igual à integral da f. Ou, aqui está errado, teria que ser só y, né? Então, y igual à integral de f, tá certo? Vamos resolver agora os exemplos, né, desse método de integração direta. Vamos dar pausa aqui e vamos para os exemplos. Muito bem. Exemplo 1, resolver o problema de valor inicial, PVI. O que é o problema de valor inicial? Né? É a equação diferencial mais aquela informação extra que nem sempre vem, né? A gente chama de valor inicial, ou seja, a equação diferencial mais a condição inicial. Muito bem. Então, resolva esse problema de valor inicial aqui e verifique a solução. Y' de x igual a 4x. Aqui poderia ser só y' igual a 4x. Y' de x aqui, esse x entre parênteses, não significa vezes, significa que a função y depende de x. Muito bem, nesse caso, a gente está no método de integração direta. Então, é só integrar dos dois lados. Integrando do lado esquerdo fica só y, porque cancela a derivada com a integral. Do lado direito fica 4x² sobre 2 mais c. A solução acabaria por aqui se não tivesse essa informação aqui, se não tivesse esse dado, né, esse valor inicial. Com essa informação, então, a gente deve, né, encontrar a constante C, que apareceu aqui, mas nem sempre será possível, porque nem sempre ele vai dar essa informação. Y de 0 é 0, substitui o y por esse 0 aqui, e o x por esse 0 aqui, vai ficar 0 igual a 2, 0 ao quadrado mais c, está aqui. E aí o c igual a 0. Por fim, então, substituindo na solução, y de x igual a 2x ao quadrado é a solução final da equação diferencial ordinária, ou do PVI. Nesse caso é do PVI, que é o problema de valor inicial, porque foi dada aquela condição inicial ali, né? Aquele valor inicial. Ele pediu para verificar a solução. Vamos verificar? Muito bem. Para verificar, eu pego a minha equação diferencial, escrevo ali embaixo, escrevo aqui, y igual a 4x, e no lugar dos y eu coloco 2x ao quadrado. Vai ficar 2x ao quadrado, linha, igual a 4x. E aí, se eu chegar numa identidade que é verdadeira, eu verifiquei. Bom, 2x ao quadrado, linha, vai ser a derivada disso aqui, né? Vai dar 4x. Igual ao lado direito, que eu mantenho, porque não tem linha, 4x. Como deu uma identidade verdadeira, então está verificada a nossa solução desse PVI, né? Desse problema de valor inicial, que significa uma equação diferencial mais a condição inicial, mais aquele valor inicial dado na questão. O outro método, então esse método que nós vimos é o método da integração direta. Você integra de um lado, integra do outro. Tá? Isso é quando a equação diferencial é do formato y' igual a uma expressão de x. Aí você só integra. Bom, nesse segundo método, você tem aqui uma outra configuração, um outro tipo de equação diferencial que não pode ser resolvido pelo método que a gente viu agora.
é a chamada equação diferencial ordinária linear de primeira ordem. Bom, linear, porque olha só, você tem uma estrutura desse tipo aqui. Y' de t ou x, né? Mais p de t e y de t igual a q de t. No lugar de t poderia ser x. Muito bem. Então, essa estrutura não pode ser, muitas vezes, né, vista como o caso anterior, que é só uma integral direta. Então, essa equação é chamada de equação diferencial linear de primeira ordem. Ela é linear pelo seguinte, é linear informalmente falando, tá? É linear porque y e suas derivadas não aparecem multiplicando entre si, né? Você não tem y' multiplicando y aqui nessa parcela, aqui também nessa parcela você não tem y multiplicando pelos y'linhas, né? Ou y duas linhas, aqui também. Então, y e suas derivadas estão em parcelas separadas, né? Por isso que a gente chama de equação diferencial linear. Informalmente falando, né? Formalmente falando, a gente coloca uma estrutura aí para indicar se ela é linear. E ela é de primeira ordem, por quê? Porque a maior derivada que aparece é a primeira, né? Se fosse de segunda ordem, a maior derivada que apareceria seria a derivada segunda. Nesse caso aqui, a gente usa esse método, pessoal, fator integrante que transforma o primeiro membro numa derivada do produto, né? Então, a gente usa uma fórmula para calcular o fator integrante e esse fator integrante, depois que você multiplica a equação, vai transformar o primeiro membro numa derivada do produto. É isso que eu vou explicar. Olha só, o método de resolver uma EDO linear, né, que eu já expliquei, que é exatamente essa que a gente está estudando, né, consiste em multiplicar toda a equação pelo fator integrante, que é essa fórmula aqui, exponencial da integral de p de t, então é exponencial da integral dessa função que está aqui no meio, e depois reescrever o primeiro membro, né, como a derivada de um produto. Ou seja, você multiplica por essa fórmula, depois transforma o primeiro membro na derivada do produto. E depois integra e isola o y. O objetivo é sempre isolar o y. Lembra que essas equações diferenciais são equações em que a incógnita é uma função y. Nesse caso, y de t, né? Poderia ser y de x. Exemplo 2. Resolva a equação diferencial ordinária abaixo e verifique a solução. Vocês estão vendo que ela está na estrutura de uma equação diferencial linear. Ó, y' igual a p de t, y mais p de ty igual a q de t. Tá aqui, ó, y' mais p de t, que é 4, uma constante, nesse caso uma constante, y de t igual a q de t. No caso é x, tudo bem. Observação, né? Vocês viram que não foi dada uma condição inicial para essa equação, né? Não foi dada aquela informação à parte. Então não é, né? Não é PVI, não é problema de valor inicial, é apenas uma equação diferencial ordinária. Muito bem, não é o método de resolver por integração direta. Então, aqui é outro método, é o método que a gente acabou de ver, que é o método de equação diferencial linear, de primeira ordem. Nesse caso, como eu expliquei, você multiplica toda a equação pelo fator integrante, e esse fator integrante é aquele que vai transformar o primeiro membro na derivada do produto. Olha aqui, ó, transforma o primeiro membro na derivada do produto. Então, vamos lá. P de t é essa função que aparece multiplicando o y no meio. Olha só, é o 4, nesse caso é uma constante, nem sempre terá, né, uma constante. Então, eu vou multiplicar pelo fator integrante fi, que vai ser exponencial da integral de p de x dx, né? E o p de x, nesse caso, é a função constante igual a 4, então meu fator integrante vai ser exponencial da integral de 4, que é a exponencial de 4x. Tá? Observe que no cálculo do fator integrante, a constante de integração, aqui eu não coloquei, ela é irrelevante. Tá? Então, multiplicando os dois lados dessa equação diferencial aqui, pessoal, pelo fator integrante, que vai transformar o primeiro membro na derivada do produto, nós vamos ter exponencial de 4x, que é o que eu acabei de calcular, vezes o primeiro membro, y' mais 4y, igual a 1 vezes, 1 que estava aqui, vezes o fator integrante exponencial de 4x. Multipliquei dos dois lados. Quando eu multiplico dos dois lados, aqui vai dar, do lado direito, exponencial de 4x. Do lado esquerdo, eu não preciso aplicar chuveirinho. Por quê? O lado esquerdo sempre pessoal, como eu expliquei, lembra que quando você multiplica a equação diferencial pelo fator integrante, você vai reescrever o primeiro membro como a derivada do produto, tá aqui, ó, fator integrante que transforma o primeiro membro na derivada do produto. Então, depois que você multiplica aqui, pessoal, olha só, pelo fator integrante, você já daqui não precisa fazer chuveirinho, você já vem para cá, ó. Por quê? Porque o primeiro membro será a derivada do produto. Qual produto? Vai ser a derivada sempre, sempre, sempre do fator integrante, que nesse caso é exponencial de 4x, vezes a função incógnita y. Sempre vai ser. Então, qualquer que seja esse fator integrante aqui, que nesse caso é exponencial de 4x, o primeiro membro, nesse método de resolver equação diferencial ordinária linear de primeira ordem, que é esse método aqui, o segundo método que estamos vendo hoje, o primeiro membro sempre será
né, escrito como sendo a derivada do produto, fator integrante, pela função incógnita y de x. Do lado direito conserva, agora integra e isola y. A integral do lado esquerdo cancela com a derivada, fica exponencial vezes y. A integral do lado direito vai ser exponencial de 4x sobre 4. Você poderia muito bem verificar integrando isso aqui, chamando 4x de u, e fazer uma integração por substituição, mas não precisa. Nesse caso, como está exponencial de uma constante vezes x, vai ser exponencial sobre a constante, a integral, né? E isola o y, que é o nosso objetivo dessa aula e as próximas, né? Sempre isolar o y, ou pelo menos escrever uma equação final que tenha y no meio, sem as derivadas, né? Sem as derivadas. Então, resolver uma equação diferencial, que é o nosso assunto que vai ser a partir de hoje, vai ser escrever a solução final como sendo ou uma expressão que tenha y sem as derivadas, ou que você isole o y sem as derivadas também. Nesse caso aqui, eu consigo isolar o y. Vai ser exponencial de 4x sobre 4, exponencial de 4x, mais c sobre exponencial de 4x. Não é? Bom, aqui as exponenciais vão se cancelar nesse caso, 1/4 mais c exponencial de 4x. É a solução geral. A gente chama de geral porque tem uma constante aqui que, nesse caso, a gente não pôde, né, encontrar, porque ele não deu a condição inicial, né? Olha só, nesse caso, nesse exemplo aqui, não é um PVI, né? Não é um problema de valor inicial. É simplesmente uma equação diferencial. Nesse caso, a gente chama de equação diferencial linear de primeira ordem, que se resolve multiplicando toda a equação pelo fator integrante exponencial de p de x e transformando o primeiro membro na derivada do produto. Depois integra e isola o y, né? Foi o que eu fiz aqui. Integrei os dois lados, isolei o y. E ele pediu para verificar, né, pessoal? Então, para verificar, eu vou pegar a minha equação diferencial ali do início, essa aqui, vou reescrever e trocar todos os y por esse y. Então, tá aqui, ó. Reescrevi minha equação diferencial y' mais 4y igual a 1 e vou trocar todos os y por essa expressão, todos os y's, né? Vai ficar 1/4 mais c sobre exponencial de 4x', tá aqui, mais 4 vezes 1/4 mais exponencial, mais c sobre exponencial de 4x igual a 1. A derivada do lado esquerdo aqui vai ficar 0. A derivada de c exponencial de menos 4x vai ser c exponencial vezes menos 4, tá aqui. Mas aqui não precisa derivar, multiplica o 4 pelo chuveirinho aqui, pela distributiva. Muito bem. Aqui vai ficar menos 4c exponencial de menos 4x, vai cancelar com esse 4c exponencial de menos 4x, que eu havia obtido pela multiplicação, e 4 vezes 1/4 é 1. Do lado direito já tinha 1, né? Olha só, já tinha 1 aqui, da equação diferencial, 1 igual a 1. Ou seja, cheguei numa identidade verdadeira, então está provado, está verificada aqui a nossa equação diferencial, a solução dessa equação diferencial. Bom, o outro método, o terceiro método de solução dessas equações diferenciais aqui, é o método de... tá aqui. Isso, equação separável, né? Então, o terceiro método. O primeiro método é integração direta. Integra dos dois lados e isola o y. O segundo método que a gente viu é equação diferencial linear ordinária. Então, multiplica pelo fator integrante, que é a exponencial da integral de p de x, né? Depois que multiplica pelo fator integrante dos dois lados, você transforma o primeiro membro na derivada do produto. Que produto é esse? Fator integrante vezes a variável incógnita. Fator integrante vezes a função incógnita. Integra os dois lados e isola o y. E esse é o terceiro método, equação separável. Esse método é apropriado quando a equação diferencial tem esse formato. Y' de x vezes alguma expressão de y é igual a f de x. Ou seja, do lado esquerdo você só tem y e suas derivadas, não tem x. E do lado direito você só tem x, não tem y, não tem as derivadas de y. Ou se for de t, né? Vamos ver. Aqui da esquerda só vai aparecer y e suas derivadas, não vai aparecer t. E do lado direito só vai aparecer t, não vai aparecer y nem suas derivadas. Esse método chama-se equação separável. Você separou as variáveis de um lado, a variável y e suas derivadas de um lado, e a variável independente x do outro, ou t no outro. Nesse caso aqui, você vai fazer o seguinte, também fácil de fazer, né? Mais fácil que o caso anterior. É o seguinte, você escreve y' como sendo dy dx, ou dy dt, né? Aqui, ó, o método é esse. Você escreve y' como dy dx, deixa o dx do outro lado, como se fosse passar multiplicando, e depois integra. E depois isola o y. Tá? Então é isso. Se for possível isolar o y. Se não for possível, você deixa o resultado da sua equação diferencial como sendo uma equação que tenha y ali, mesmo que não tenha, não possa ser, não possa isolar o y, você deixa a expressão numa equação que tenha y, mas não pode ter suas derivadas, né? Tá? Aí sim é uma solução
aceitável é quando você deixa uma expressão que tenha y, mas que não tenha suas derivadas, mesmo que não consiga isolar o y. Então vamos lá. Então esse método é o método da separável. Troca o y' por dy sobre dx e deixa o dx do outro lado, integra e, se possível, isola o y. Por exemplo, resolva o PVI ou EDO, né? Se for PVI é porque tem a condição inicial. Se for EDO é porque não tem a condição inicial. Na letra A não tem a condição inicial. Então a equação diferencial ordinária simplesmente a gente não acha a constante C. Não vamos encontrar a constante C. Vai deixar a constante C aí. Bom, y' vezes y² igual a 5t. Veja que ela não é linear, porque se fosse linear, lembra que a linear não pode ter y multiplicando suas derivadas, nem y multiplicando a si mesma. Olha só, y² não é linear, né? Por esses dois motivos, porque tem o y que está multiplicando a si mesmo e tem o y que está multiplicando o próprio y'. Na linear não pode. Os y e suas derivadas têm que estar em parcelas diferentes. Tá aqui, ó. Aqui, ó, y', aí outra parcela, y, e aqui outra parcela, né? Então, os y e suas derivadas têm que estar em parcelas diferentes para ela ser chamada de linear. E aí você resolve pelo método do fator integrante. Nesse caso aqui, ela não é linear e ela também não é por integração direta, né? Porque por integração direta não tem essa expressão de y. Essa expressão de y aqui é 1, né? Por isso que você integra de um lado, integra do outro na integração direta e resolve, já isola o y. Aqui não. Aqui você não pode simplesmente integrar ainda em relação a x dos dois lados, porque tem essa expressão que depende de y multiplicando. Nesse caso, na separável, o método é o seguinte, pessoal, o método, tá certo? O método, você escreve y' como sendo dy dx, deixa dx do outro lado, integra, e depois isola o y. Então, vamos lá. Y² igual a 5t. Então, acabei de falar, né? Não é linear, nem pode ser resolvido por integração direta. Então, olha só, eu vou trocar o y' por dy dt, tá aqui, mantém y², aí joga o dt para o outro lado, e tá aqui, né? E aí você integra. Deixa o dy sempre à direita aqui, para você poder calcular a integral. Então vai ficar assim, ó, dy dt, no lugar de y' vezes y² de t igual a 5t. Eu tirei esse t aqui para indicar que y depende de t, deixei só y², ok, não tem problema. dy ficou do lado esquerdo, dt ficou do lado direito. Deixa os dt e os dy sempre à direita das expressões. Por quê? Porque você vai integrar agora, né? Então, a integral de y² dy vai ser a integral de 5t dt. Aqui, nesse caso, eu não vou calcular a integral dt dos dois lados, como eu fiz na integração direta. E nem como eu fiz no método aqui da linear, né? Porque na linear vai ter um momento, vamos ver aqui o exemplo. Isso, olha só, né? Na linear vai ter um momento que eu vou ter que integrar os dois lados em relação a x. Integral em relação a x aqui, vai cancelar com a derivada, e a integral com relação a x aqui, dx, dx. Aqui na separável, não. Eu vou integrar com relação a y de um lado. Por quê? Porque já tem o dy do lado esquerdo. Olha só. Lembra que o dy ficou aqui do lado esquerdo? Então, aqui, quando eu pegar a integral, eu não vou colocar o dt. Vou colocar só a integral, só a cobrinha da integral aqui e a cobrinha da integral aqui, porque já tem o dy e já tem o dt. Beleza? Então é isso. Ó. Troquei o y' por dy dt, coloquei o dt do lado de cá, já tem o dy, já tem o dt, então só completa com a integral e resolve a integral do lado esquerdo para isolar o y, se for possível isolar o y. A integral de y² é y³ sobre 3, a integral de 5t, 5² sobre 2 mais c. É quase como se fosse uma integração direta, né? Só que na integração direta é dx e dx, ou dt, dt. Aqui não. Aqui é dy, que já tem o dy aqui, e dt do outro lado. Né? dy e dt muda então as variáveis, né? Não é a mesma variável de integração dos dois lados. Nesse caso, eu até poderia deixar a resposta assim, gente. Y³ sobre 3 igual a 5t² sobre 2 mais c. Porque aqui, olha só, principalmente se aqui fosse um expoente par, aí era impossível, de fato, isolar o y, porque senão ia ficar mais ou menos raiz, né? E não tem mais ou menos de raiz numa função, né? Não pode escrever mais ou menos para você determinar uma função. Então, ficaria assim a resposta. Mas como é um expoente ímpar, eu posso isolar o y, não vai ficar mais ou menos, né? Então, passo 3 primeiro, vai ficar 3, 5t² sobre 2 mais c, e por último passa a raiz cúbica. Então, aqui fica 15, né? Multiplicando 3 por 5 e depois multiplicando 3 por c, vai dar... Bom, toda vez que você tiver 3c somado com alguma coisa, né? Alguma constante vezes c, a gente chama de c', uma outra constante, né? Mas aí no fundo a gente pode chamar de c de volta, tá? Então 3 vezes c eu chamo de c de novo,
Não significando que 3C é igual a C, tá, gente? É porque eu tô querendo dizer que 3, uma constante vezes uma outra constante, é uma constante qualquer, né? Então chama de C mesmo. Muito bem. E, finalmente, isolando o y, vai ficar raiz cúbica de 15t ao quadrado sobre 2 mais c. Nesse caso, não é um PVI, não é um problema de valor inicial, é simplesmente uma equação diferencial ordinária. Bom, então, pessoal, aqui estão os 3 métodos. Ah, falta verificar. Para verificar, eu pego uma equação diferencial do início, que é y' y quadrado igual a 5t. Está aqui, ó. Substituo y pela raiz cúbica de 15t ao quadrado sobre 2 mais c. Então, fica raiz cúbica de 15t ao quadrado sobre 2 mais c, linha, vezes essa raiz cúbica ao quadrado igual a 5t. A derivada, primeiro, antes de derivar, vou transformar isso aqui em potência de expoente 1/3 para poder derivar. A derivada vai ser o seguinte, ó, 1/3, e aqui subtrai 1, vezes a derivada da de dentro. Muito bem, então vai ficar 1/3 elevado a 1/3 menos 1 da base, vezes a derivada dessa base, né? A derivada aqui é 30t sobre 2, está aqui. E aqui conserva, raiz cúbica ao quadrado igual a 5t. Muito bem, aqui vai ficar menos 2/3. 1/3 vezes 30 vai dar 10 sobre 5. 10 sobre 2, 5t. Aqui eu mantenho o expoente e aqui eu mantenho 2 sobre 3, né? O expoente aqui dessa raiz. Bom, quando eu desenvolver, vai ficar 5t. E multiplicando essas potências, eu somo os expoentes, porque a base é a mesma. Menos 2/3 mais 2/3 é 0, e elevado a 0 é 1. Então, vai ficar 5t vezes 1 igual a 5t, que já tinha do lado direito. Então, deu uma igualdade, ok, está verificada a nossa equação diferencial ordinária. Bom, muito bem. Então, esses foram os três primeiros métodos de se resolver a equação diferencial ordinária, né? Então, vamos lá. Por exemplo, o exercício número 1, aqui está pedindo para fazer por integração direta. Integra em relação a x desse lado em relação a x desse outro, isola o y. Aqui, mesma coisa. Aqui você vai ter que encontrar a constante c, porque ele deu aqui uma condição inicial. Então, a letra A é uma equação diferencial ordinária, a letra B é um problema de valor inicial. Tá? Um problema de valor inicial. Bom, aqui no número 1 é por integração direta. A número 2 é pelo fator integrante FI, né? Então, multiplica toda a equação pelo fator integrante, que é a exponencial da integral de p de x, onde p é essa função que está aqui no meio, nesse caso é o 2, e aí transforma o primeiro membro na derivada do produto. Aí integra os dois lados e isola o y. E na número 3 são as equações separáveis, né? Olha só, x' vezes x, né? Que depende de t. Então, de um lado você tem as funções x e suas derivadas, do outro lado t. Né? Por isso que eu chamo de separável. Então, método, troca o x' por dx dt, isola o dx, deixa o dx de um lado, dt do outro, e integra. Nessa integral, não é dt dt. Nessa integral, do lado esquerdo, dx, que já tem o dx aqui dessa linha, né, desse x', e do lado direito é dt. Então, dx de um lado, dt do outro, integra e isola o x se for possível. Se tiver essa condição inicial, dá para encontrar a constante c. Então é isso, pessoal. Nas próximas aulas nós vamos continuar com as equações diferenciais, vendo outros tipos de equações diferenciais e outros métodos para resolver esses outros tipos de equações diferenciais. E também veremos aplicações na física. Até mais, bons estudos!